Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores e a todos os CPOs e servos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco e, como tenho dito por várias vezes, por que programa Obreiros em Foco? Para que nós outros não venhamos perder ele foco de ganhar alma, de salvar nossa própria alma, de estar com nossa vida no altar e, ademais de tudo, crer e viver a certeza da salvação. Dentro dele programa de hoje, vocês estarão acompanhando ele testemunho dele pastor Luiz e sua esposa. Eles que tiveram uma experiência grande, uma experiência hermosa com nosso Senhor Jesus e que eles estiveram à disposição dele propósito de Deus, porque nós outros obreiros estamos vivendo a expectativa para dia 8 de abril, que será a reunião de los obreiros, colaboradores e CPOs, às 4h30 da tarde. Esta reunião tem um título, Propósito de Vida, e é uma reunião onde nós outros estamos nos preparando para este propósito, porque todos, absolutamente todos que se encontram em la obra, são aqueles que têm um propósito de servir a Deus, um propósito não de ser sua própria vontade, mas a ser a vontade de Deus, porque quantos que, às vezes, estão fazendo a obra, mas não estão bajo ele propósito da vontade de Deus, estão indo por um caminho e a vontade de Deus por outro caminho, e por isso que desta pessoa não se vê os frutos, os resultados que poderia acontecer por meio de uno. Por isso, estou pedindo a todos que preparem a hoja. Nesta hoja, você vai colocar a fotografia, aí está, a fotografia do altar de sua igreja. Eu já puse a minha, aqui do altar, do templo da fé, e os obreira, pida permisso, colaboradores, CPOs, e saca a foto e coloca aí nesta urra. E todos os dias, pergunta aí como está escrito, habla, Senhor, que tu servo escuta. Foi o que Samuel pediu a Deus, habla que tu servo escuta. Qual é tu propósito? O que tu queres de mim? E Deus te vai dizer, obreiro, o que Ele quer que tu haga, porque todos os dias eu também estou assim nessa pergunta para Deus. Habla, Senhor. Habla porque tu servo Jorge escuta. O que queres que haga mais? O que queres mais de mim? Estou à disposição de tu propósito. Prepare um vaso com água, obreiros. Prepare, por favor, uma sídia. Prepara aí uma sídia. Nesta sídia, coloque, por favor, uma Bíblia aberta. E esta Bíblia aberta será ele próprio Deus aí sentado. Porque faltando poucos minutos para finalizar ele programa Obreiros em Foco, eu estarei orando por ustedes e com ustedes, e estaremos também buscando a força, ele poder do Espírito Santo, para que para que nós outros venhamos seguir nele propósito de Deus. Quantos que começaram neste propósito, quedaram um bom tempo nele propósito e depois rechaçaram este propósito e resolveram, tomaram a decisão de volver-se escravo novamente de las tinieblas. E não é isso que queremos. Queremos que cada um que sirve este barro, ele propósito de Deus. Vamos a este vídeo que habla deste propósito del dia 8, e já vamos a regressar falando algo muito forte no livro de Hechos. Já deixe sua Bíblia aberta no livro de Hechos de los Apóstolos,
capítulo 8. Deje aberto porque vamos falar de um evangelista, de um homem que foi ungido por Deus chamado Filipe, e este homem era um grande evangelista e foi para um lugar onde aos olhos humanos era muito complicado predicar a palavra de Deus, era um lugar onde possivelmente nadie ia aceitar a palavra, e a igreja, por causa de este evangelista, cresceu, desarrollou. Você vai entender bem este mensagem que Deus preparou para nós outros. Vamos primeiro a este vídeo. Muchos creen que son producto de una casualidad y que no tienen un propósito de vida. Aunque las personas o usted mismo no conozca su propósito, Dios lo sabe. Por eso, existen personas como Jonás que están yendo en dirección contraria a lo que orienta Dios. Insisten en afirmar que sus planes y propósitos son mejores a los que tiene Dios preparados, y por eso acaban desanimándose a medio camino. Vean el ejemplo de Moisés, José, Elías, Pablo, que tuvieron un único propósito de servir a Dios y por eso obtuvieron buen testimonio. No fuimos llamados para ver el tiempo pasar, sino para servir y ganar almas, porque solamente quien gana almas será importante en el reino de Dios y será recordado para toda la eternidad. En este mes de marzo, haremos la consagración a favor de la vida espiritual, separando una foto del altar de su iglesia y orando todos los días, pidiendo para que Dios hable con nosotros. Habla, que tu siervo escucha. Sábado 8 de abril, descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia. A las 16:30, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Veja que a expectativa é muito grande para este grande dia 8, porque dia 1º de abril, provavelmente, será a reunião para todos os terdes mulheres. Atenção, obreiras, atenção, colaboradoras, CPOs, invite também as mulheres. Possivelmente, dia 1º será a reunião das mulheres, pero dia 8 de abril, será o propósito de vida. Queremos que Deus nos revele qual é o propósito de vida que Ele tem para nós outros, como que Ele quer que seu propósito se realize em nossas vidas. Como eu falava no início do programa, para que você prepare uma sídia, coloque na Bíblia, por favor. Esta Bíblia será Ele próprio Senhor Jesus, aí sentado. Vamos dobrar nossas rodilhas e vamos buscar a Deus. Vamos orar por os terdes e buscar o Espírito Santo. Estou seguro que esta oração renovará suas forças, renovará sua fé e seu espírito. Livro de Hechos de los Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Vamos falar deste grande evangelista, porque Felipe era um pastor, pero era um grande evangelista, um homem que traía muitas multitudes, uma grande multitud para escutar a palavra de Deus. Mire o que está escrito. Felipe, descendendo a la ciudad de Samaria, les predicava a Cristo. Em Samaria, os samaritanos, eles tinham uma grande dificuldade para aceitar a palavra de Deus. Mas mesmo Felipe, sabendo que havia esta dificuldade, ele não teve medo de obedecer o propósito de Deus.
Ele não foi para Samaria porque ele quis ir. Ele foi porque o Espírito Santo o conduziu àquela cidade. Versículo 6. E lá as multitudes. Mire que quando ele chegou allá, tudo era para dar errado. Mas quando estamos obreiros, colaboradores e CPOs, quando estamos ao propósito de Deus, quando é Deus que nos envia, não há como não desarrollar ele trabalho. Aí está escrito, e lá as multitudes, unânimes, prestavam atenção ao que Felipe dizia, ao ouvir e ver as señales que fazia. Veja que quando ele chegou àquele lugar, ele não foi apenas para predicar, mas ele chegando àquele lugar, ele mostrou as señales, obreiros. Ele mostrou pelo qual ele foi ungido por ele Espírito Santo para desfazer as obras de Satanás, para desatar as cadenas que estavam ali atormentando as pessoas, para arrancar a enfermidade das pessoas. Versículo 7. Porque de muitos que tinham espíritos imundos, estes saliam de eles gritando em grande voz. E muitos que haviam sido paralíticos e coxos eram sanados. Veja que quando Felipe chegou a Samaria, ali chegou o poder de Deus. E lá a igreja começou a crescer, era uma grande multidão, está escrito. Não era poucas pessoas. As señales, a liberação que começou a acontecer, começou a chamar uma grande multidão. E a igreja estava desarrollando-se tão rápido que essa notícia chegou a Jerusalém. E os discípulos, Juan e Pedro, eles foram hasta Samaria para saber o que estava acontecendo, porque a notícia estava se esparcindo que em Samaria o evangelho, a palavra de Cristo, estava predominando. E quando Pedro e Juan chegou àquele lugar, porque Filipe era um evangelista, e ele levava a liberação, levava ao mesmo tempo a sanação e conduzia as pessoas ao bautismo em las águas. Aí diz assim, pero, versículo 12, pero quando crederam a Filipe, que anunciava as buenas nuevas del reino de Deus, a palavra de Deus, e ele nome de Cristo Jesus, se bautizavam tanto homens como mulheres. Estes que se bautizavam eram aqueles que se liberavam de demônios, de los espíritos opressores, aqueles que chegavam a Felipe enfermo, desahuciado, e ali passava a desfrutar de uma boa saúde. Essas pessoas que creiam em la sanação, creiam também em la salvação, creiam que poderiam ser sanados e foram sanados, e creram em la palavra de la salvação e foram bautizados em las águas. E quando Pedro e Juan chegou naquela igreja, eles começaram a predicar ele bautismo com o Espírito Santo. E saiu imponendo as manos em todos, e a igreja começou a se llenar do Espírito Santo. Porque a verdadeira igreja não é só quando uno é sanado ou liberado. Uno se converte igreja de Cristo quando uno é possuída por ele Espírito Santo. Felipe foi allá e isso um trabalho evangelista.
um trabalho de um evangelista, vindo Pedro e Juan, e isso um trabalho de pastor, bautizando-los com ele Espírito Santo. Depois que a igreja estava llena, estava formada, mira que passou com Filipe. E um ángel dele Senhor falou a Filipe dizendo, porque a alegria de todo pastor é ver uma igreja desarrollar, é ver a igreja domingo de manhã na Diana, é ver um povo que chegou caído, endemoniado, manhã, servindo a Deus, é ver um povo que queria quitar a própria vida, lutando por sua vida e por a vida de los demais. É ver um povo que era escravo, hoje servo de Deus. Essa é uma alegria para um pastor, para um servo de Deus. Mas quando a igreja estava desarrollando, crescendo, mire o que aconteceu. Um ángel dele Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vê hacia el sul, ao caminho que descende de Jerusalém a Gaza. Este é um caminho deserto. Imagine-se, Filipe chegou em Samaria, tinha todas as condições para dar errado, mas deu certo. E ele cresceu, a obra desarrollou. Quando tudo já estava de bendecido, Deus o mandou para onde? Para um lugar deserto. E se Filipe não estiver abaixo ao propósito de Deus, obreiros, colaboradores e servos, ele diria, não, onde eu não vou. Eu cheguei aqui, a igreja não existia, eu cheguei aqui em Samaria, não tinha nada, e mire a igreja como está, eu não vou para o deserto. Filipe não falou isso. Filipe derrou a igreja de Samaria com Pedro e Juan e foi para um lugar deserto, ou seja, começar todo de novo. Ou seja, tinha um propósito em aquele deserto. Versículo 27. Ele se levantou e foi. Quando el ángel digo, deixa tudo aí. No que você tinha que fazer aqui já foi feito. Pedro e Juan seguirá com a igreja. Vaja para o deserto. Vaja para allá, para o sul, onde não há nada. Aparentemente não tinha nada, mas tinha um propósito. Aí diz aqui, aqui havia um eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, ele qual estava encarregado de todos os tesouros, e havia venido a Jerusalém para adorar. Este etíope eunuco, adentro dele queimava um desejo de ter um encontro com Deus, mas ele estava nele deserto, não havia nada ali que poderia orientá-lo. Me entendes porque Deus mandou Filipe para allá? Para salvar uma alma que é salva, vale por todo o mundo. Ele estava ali confortável, com uma igreja llena, com um povo nascido de Deus, bautizados em las águas, bautizado no Espírito Santo, teria tudo para explotar mais. Mas foi quando Deus disse, deixa com Pedro e Juan, e vai para o deserto. Versículo 28. Regressava sentado em sua carruagem e leia a profecia de Isaías. Este eunuco etíopes, ele estava lendo, mas não estava entendendo nada. Mas ele queria entender, ele queria um encontro com Deus. Versículo 19. E ele Espírito, quer dizer, ele Espírito Santo, digo a Felipe, vê
e junta-te a essa carruagem. Era aonde estava ele propósito de Deus. A princípio, quando Elange digo para ele ir para o sul, para um lugar deserto, ele não digo que allá ele ia salvar uma pessoa, que allá tinha um eunuco. Elange não falou nada. Elange só digo, vá para allá. E está escrito que ele se levantou e se foi, não questionou, obreiro, não questionou, servos, apenas pensou, há um propósito. Se Deus está mandando-me, porque se estou em Samaria, e Samaria desarrollou, e Samaria, a igreja que cresceu, já há um propósito, mas é um deserto, não há problema. Se Deus está mandando-me, há um propósito. Versículo 30, quando Filipe se acercou correndo, mire lá a disposição, ele se acercou correndo, ele não foi despacito, ou com pereza, ou com malagana, não, ele foi correndo, lhe odiou ler ao profeta Isaías, e lhe digo, entendes o que lees? Você está entendendo o que estás lendo? Porque ele não entendia. Versículo 31, por favor. E ele respondeu, como poderei, a menos que alguém me guie? E evitou a Filipe que subiera e sentasse com ele. Ou seja, você pode ler tudo, porque se for ler tudo aqui, vai ser todo o programa. E Filipe ali lo bautizou. E depois que Filipe lo bautizou, desapareceu. Deus já levou ele para outra parte. Ou seja, a ida ao deserto tinha um propósito. E assim, obreiro, quando nós outros estamos barro ao propósito de Deus, não perguntamos por quê. Não quedamos buscando por quê? Não obedecemos. E obedecemos com um objetivo. Qual? O objetivo que o propósito de Deus se cumpra através de nós outros. Se Filipe dijera, não vou, eu vou quedar-me aqui em Samaria, a hora que a igreja está crescendo, a hora que a igreja vai explotar, porque a gente bautizada no Espírito Santo, aqui há obreiros, há gente, não vou para o deserto, não. Ele poderia dizer isso, mas ali estaria probando que ele não estava barro ao propósito de Deus. Porque quando estamos barro ao propósito de Deus, nossa vontade é contrariada. Crê no que estou lhe dizendo. Quem está barro ao propósito de Deus, sua vontade é contrariada. Uno contraria sua própria vontade. Por isso, eu gostaria de mostrar-lhe agora a história dele, pastor Luiz e sua esposa. É hermosa. Pastor Luiz, que foi chamado por Deus, equatoriano, e sua esposa também é equatoriana, e foram chamados por Deus para deixar tudo e vir para o altar. Quantos pensam assim? Este propósito dele dia hoje, pastor Jorge, é para nós outros sermos pastores, é para nós outras ser não, mas para cada um entender qual é o propósito de vida que Deus tem para você. Deus não lhe chamou, obreiros, servos. Deus não lhe chamou para que você seja mais uno em nosso meio, não. Deus lhe chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou com um propósito, de usar nossas vidas para que almas sejam salvas. Claro que você, há momentos que lhe toca trabalhar, há momentos que lhe toca estudar, há momentos que lhe toca fazer seus afazeres de casa, mas sempre sacamos um momento
para dar em la obra de Deus. Em seu trabalho, você pode dar. Em la escola, você pode dar. Com seus vizinhos, você pode dar, porque fomos chamados para ganhar alma. E sempre sacamos momentos para ganhar alma, para dar mais de nós outros para nosso Deus. Acompanhe a história dele, pastor Luiz, que é muito forte. Mi nombre es Carmen Pin. Antes de llegar a la iglesia era una persona llena de odio, rencores, rabia, por problemas familiares, porque yo veía preferencias en mi casa y eso me llevó a tener una vida así muy triste, ¿no? De la nada estaba rodeada de personas, pero me sentía sola y era muy triste, ¿no? Mi tristeza se reflejaba mucho en mi vida y eso me llevó a ser una persona amargada también, porque de la nada era con rabias, ¿no? No me podían a veces decir algo porque respondía muy mal, de mal carácter, y me tornaba así muy amarga en todo. Mi nombre es Luis Alberto Isurieta. La raíz de mi problema fue que me enteré de que yo fui adoptado y que mis padres biológicos se habían separado y me habían abandonado a los 2 meses de nacido. Cuando ya tuve uso de razón y me enteré de esto, me hablaron de esto, entonces dentro de mí hubo una profunda tristeza, un descontento de saber que fui abandonado y que no tenía a mi lado a mis padres biológicos. Dentro de mí creció toda cohibición, tristeza, amargura, descontento de todo. Yo pensaba que tener una familia no era para mí. El valor de hogar no servía para nada. Aquella frase, hogar, dulce hogar, para mí era hogar, amargo hogar. La rabia que llevaba por dentro y la tristeza, ¿no?, de saber que yo creía que ya no servía para nada, me llevó a tener pensamientos de quitarme la vida. Una vez la intenté hacer, yo estaba ya con el cuchillo frente de mi estómago porque me quería clavarme el cuchillo, ¿no? Entonces, para mí fue esos momentos muy tristes, pero cuando lo iba a hacer, no pude, ¿no? Y me sentía infeliz por todo. Si había una fiesta, si había alguna cosa que era para alegrar el corazón de las personas, yo era triste, apartado, tímido. Empecé no a conversar con nadie, no a tener alegría con nada. Yo tuve que salir de la casa porque en ese entorno yo no me sentía bien. Ellos sabían qué problema yo estaba pasando y me mandaron de un familiar y ese familiar me acogió. Ella necesitaba de ayuda, de una persona que le ayudase a hacer sus cosas, porque ella tenía un problema en la pierna. Ella no podía caminar muy bien. Y pasado el tiempo, como unos 2, 3 años, escuchamos el programa en la radio, pusimos toda nuestra fe en la oración, llegamos a la iglesia y en un mes ella fue curada. Yo hasta que quería entregar mi vida, ¿no? Pero el odio me hacía cegar. Pero cuando yo llegué a la iglesia, ahí fui entendiendo que yo era el problema, que yo era el que comenzaba a ver problemas que aparentemente no había, sino que ese sentimiento me hacía ver que eran ellos, que eran mi familia. Con nada podría yo alcanzar una verdadera felicidad, una verdadera alegría, porque el abandono golpeó dentro de mí de tal forma que familia para mí no tenía valor. Que era una familia, que era un hogar, yo no lo descubrí, yo no lo tenía, no lo valoraba por eso, porque fui abandonado. Y yo decía, mis otros amigos sí lo tienen y yo no lo tengo, entonces para mí la familia no tenía ningún valor.
un día así de repente yo caí al piso, ¿no? De repente caí al piso y me llevaron al médico y en el médico me hicieron los exámenes y salió que tenía un problema en el intestino. Ese sentimiento me llevó a eso, a una enfermedad en los intestinos, ¿no? Que era una colitis amibial, que el doctor me dijo que tenía nidos de parásitos dentro de mi intestino. Y el médico me mandó a tomar una pastilla para toda la vida. Ya estaba en la iglesia y yo dije así, no, yo tengo que entregar mi vida. Hice las cadenas de martes, de viernes. Ahí comencé a poner más empeño. Después fui al médico y el médico dijo que no tenía más nada, ni señas que tenía algo en el intestino. Como fui curada, entonces yo decidí entregar ya totalmente mi vida para Dios y comenzar de nuevo, ¿no? Ser una nueva persona. Tomé la decisión de bautizarme en las aguas. Decidí a obedecer la palabra de Dios. Perdoné a todos, ¿no? Ese odio, ese rencor ya se fue, ni me di cuenta cuando se fue. Comencé a amar a la familia, a quererlos, a aceptar a cada uno como eran, ¿no? Como son. En eso realizar, santificarme, realizar todo lo que me decía Dios. Ayunar, orar, buscarlo por la madrugada. Como no sabía lo que era el valor de un hogar, yo decía dentro de mí, cuando me toque a mí formar una familia, ¿cómo será? ¿Será que yo también haré lo mismo? Abandonaré como muchas personas abandonan a sus esposas, a sus hijos, porque dentro de mí no había ese valor. Pero doy gracias a Dios que quien es actualmente mi esposa, ya asistía a la Iglesia Universal, me invitó. Yo prioricé mi vida espiritual y lo invité a la iglesia porque era una persona de carácter, también era fuerte y no tenía perspectiva en la vida. Él vivía su vida como, o sea, sin razón. Entonces yo lo invité a la iglesia y así seguimos, ¿no? Él fue cambiando también. Y claro, yo dije, un lugar más donde tratar de ver si se puede ser feliz. Entonces, gracias a Dios, conocí a Jesús, el amor de un Padre, que Él murió por nosotros, dándonos la verdadera felicidad, la verdadera alegría. Es decir, dentro de la Iglesia Universal conocí realmente el valor de un Padre y que la felicidad en la familia sí existe, que sí es posible tener un hogar feliz, que sí es posible ser feliz con una esposa, que sí es posible ser feliz en los días de hoy. ¿Por qué? Porque Dios nos moldeó a esa alegría, esa felicidad. Dios nos da el verdadero valor de hogar. Entonces, a partir de que conocí a Jesús, pues pude ser feliz. Conocí lo que es el bautismo en las aguas. En el bautismo en las aguas fue que conocí que tenía que perdonar. Asumimos el bautismo en las aguas. Inmediatamente yo busqué a las personas que le tenía este resentimiento, es decir, a mi padre y a mi madre. Y fue algo muy maravilloso porque ese peso que tenía de decir que el hogar no era para ser feliz, que un hogar no existía, la verdadera felicidad en el hogar, desapareció. Cuando yo fui bautizada con el Espíritu Santo, yo tuve ese amor que nunca lo había tenido, de parte de la familia, de parte de mi entorno. Ese verdadero amor que es incomparable. Pero cuando Él me colocó su amor infinito dentro de mí, y así siempre anduve buscando en personas. Entendí completamente que Él era el único ser que podría hacerme feliz. Me recuerdo que en una reunión
en una vigilia, el obispo habló una palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en ese momento yo quise realmente conocer Dios en su espíritu. Inmediatamente empezamos a orar más, ¿no? Llamar más al Espíritu Santo en nuestra vida, y llegó la presencia de Dios, llegó el Espíritu Santo. Fue algo muy especial porque la alegría que nadie me dio aquí en el mundo, Dios me la dio. A partir de ese momento mi vida ya fue otra. Mis sueños que tenía ya no fueron más los míos, sino que decidí vivir los sueños de Él. Nos entregamos totalmente para Dios, los dos haciendo su obra y entregándonos. No miramos para nada, entregándonos totalmente. Y hacer esta obra es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque a través de mi testimonio, de lo que yo viví, puedo llegar a los jóvenes que también quizás fueron abandonados o se sienten rechazados por sus propios padres. Hoy estoy casado, tengo un hogar feliz, soy feliz con mi esposa, no tenemos ninguna clase de problemas, de sufrimientos, porque el amor de Dios está dentro de nosotros, y es eso que queremos llevar a los hogares. Hoy ambos servimos en el altar y valoramos lo que es la familia. Hoy día somos familia y servimos a Dios con todo ese valor, ¿no?, que hay, que es ser familia. Servirlo a Él es un privilegio, y yo estoy muy, muy agradecida principalmente por la Iglesia Universal haber llegado aquí a Ecuador, y agradecida también a los pastores que hicieron su sacrificio en ese entonces para ganar nuestra alma, y hoy nosotros estamos aquí haciendo el sacrificio para ganar muchas almas. Esta es la creación divina, con sus montañas y valles, sus mares imponentes e islas exuberantes. Frente a tantos lugares magníficos que cualquiera desearía estar, Dios escogió otro lugar para preparar a sus siervos: el desierto. Región árida de tierra seca e inevitables peligros eminentes y de temperaturas extremas. Sí, en este lugar Dios nos prepara para hacernos más fuertes. Abraham, Moisés, los hijos de Israel y el propio Señor Jesús tuvieron que pasar por él. El desierto es la universidad del Espíritu Santo. En él no hay comida, ni agua o sombra. Pero fue en el desierto que el pueblo de Israel aprendió que su sustento viene del Altísimo. Moisés vio más de Dios en el desierto que en el palacio del faraón. Ni siquiera el Hijo de Dios pudo huir de él, pero fue ahí que durante 40 días que se preparó para su misión aquí en la tierra. Sea el desierto físico o espiritual, cuando somos llevados por el Espíritu Santo a Él, definitivamente Dios quiere hablar algo con nosotros, porque a veces el ruido de la ciudad y las muchas distracciones nos impiden oír su voz, y es necesario el silencio ensordecedor del desierto para concentrarnos en aquello que nos desea mostrar. No son las teorías o estudios que te enseñan a ser fuertes. En la práctica y en el calor de las batallas es que somos formados. La mayoría de los cristianos desea apenas ser conducido a las aguas tranquilas, pero usted necesita saber que las luchas son permitidas por Dios para que haya madurez espiritual y el desenvolvimiento de la fe. Es en el desierto que somos preparados para situaciones mayores y mejores. En él también descubrimos realmente quiénes somos. No entendemos el porqué de todo, pero después entendemos
cuánto Él fue esencial para nuestro desenvolvimiento. Por increíble que parezca, nuestras mayores experiencias con Dios son de este lugar, pues ahí aprendemos a depender únicamente de Él. Pero recuerde, en el final del desierto estaba la tierra prometida, que pasado los 40 días de Jesús, en este lugar los ángeles vinieron y le servían. Si usted en este momento está atravesando un desierto, aférrese a la palabra de Dios, pues Él va a pasar y en el final de todo esto estará preparado para las cosas grandes que Dios reservó para aquellos que le aman. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Veja que quando Deus nos envia, tem um propósito de ganharmos alma. Se Deus nos envia a um lugar muito deserto, e allí pelo menos ganhar uma alma, já valeu a pena, porque uma alma vale muito. E quando Filipe, ele estuvo allí nele deserto, ele não sabia. Por que Deus o levou para ele deserto? Porque Deus tinha um propósito. Ele não reclamou, ele não questionou, ele apenas levantou e se foi. E muitas vezes, obreiros e servos, nós outros questionamos, nós outros perguntamos, por quê? É onde Deus queda triste, porque Deus quer que nossa servidumbre esteja conectada a seu propósito. E como eu dizia, se estamos bajo ele propósito de Deus, haverá momentos que vamos ser contrariados. Haverá momentos que esta carne já vai gritar. Esta carne vai querer seus direitos. E nós outros vamos dizer que não. Estamos bajo ele propósito de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse neste momento, por favor. Vamos colocar este vídeo de Thomas Edison, ele criador da lâmpada. Se não fora ele, nós outros viveríamos hoje com a luz de vela ou com outra coisa. Mas ele, com tantos intentos, muitos intentaram e não lograram. E ele foi tentando hasta lograr ser ele criador da lâmpada. E hoje todo o planeta pode ter uma lâmpada para ter luz. Veja este vídeo e já regressamos, pero gostaria de acordar que preparem, por favor, a Sídia. Coloque a Bíblia em la Sídia, é ele próprio Deus aí sentado, obreiros. Prepare seu vaso com água, porque quando nossas rodilhas estejam no piso, estaremos pedindo a Deus que Ele cumpra seu propósito em nossas vidas. Estaremos dizendo, Deus, habla que tu servo escute, o que tu queres. Quando Elang falou com Filipe, ele não pensou 2 vezes. Ele levantou e se foi. E por causa de sua obediência, aquele eunuco se bautizou nas águas e uma alma foi salva, porque ele obedeceu. Prepare sua sídia, prepare seu vaso com água. Eu vou a este vídeo e já regresso, porque quero mostrar uma história de quem passou por fogo, passou por terremotos, mas permaneceu. Presta atenção. Si buscamos en Internet el significado de propósito de vida, encontramos que es descubrir lo que se ama y lo que le hace feliz. Es luchar para alcanzar sus metas y objetivos. Es por eso que muchas personas procuran lograr sus propósitos como su casa propia, carro, familia, matrimonio y la carrera profesional. Como por ejemplo, Thomas Edison.
Él fue uno de los mayores inventores de la humanidad. Su mayor invento fue la lámpara eléctrica, creada en 1879, después de realizar 1200 intentos. Antes de él, varios científicos intentaron el mismo invento, pero el problema de todos estaba en encontrar un filamento que llegue a brillar, pero que no se queme al momento que la electricidad pase por él. Thomas Edison usó un filamento de carbón puesto en una bombilla de vidrio, la cual había sacado de su hogar. En octubre, la gran victoria de Edison. La primera lámpara eléctrica se mantuvo encendida durante 40 horas seguidas. En los años siguientes, el inventor perfeccionó su lámpara con éxito e inició la comercialización. La invención de la lámpara fue un detonante para avanzar en la industrialización, medicina, industria cinematográfica y otros campos del conocimiento. La electricidad está prácticamente en todo nuestro entorno, convirtiéndose así Thomas Edison en una de las personas más importantes que estuvo en la Tierra. Él creía que el propósito de su vida era ese, dejar su nombre escrito en la historia. Pero en los cielos, ¿ese gran descubrimiento hace alguna diferencia? Solamente el ganador de almas será importante en el reino de Dios y se lo recordará por toda la eternidad. Y ese sí es el verdadero propósito de vida para un siervo de Dios. Fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Félix y yo conocí la iglesia por una invitación en un momento que estaba de desesperación, con problemas de salud. Había sido desahuciado por los médicos. Yo tenía que ser operado de la columna y los médicos me daban un 10% de salir caminando de esa operación y logré la sanidad. Eso fue un proceso de 7 meses, sin dejar. Entonces cuando recibí la sanidad vi que Dios estaba ahí y logré el milagro. Entonces ahí yo empecé a involucrarme para recibir el Espíritu Santo, tanto que se hablaba del Espíritu Santo, que nosotros teníamos que recibir el Espíritu Santo. Entonces yo me involucré y empecé a ir a las vigilias y todo, y en una vigilia yo recibí el Espíritu Santo, y de ahí nació el amor para ayudar a los demás, ¿no? Como Dios me ayudó a mí, yo quería hablar para los demás lo que Dios hizo, y entonces salí a evangelizar y así me involucré hasta ser obrero. Pero después de 7 años de ser obrero vino una lucha. Fue que yo quedé sin trabajo. Estuve 6 meses sin trabajo, siendo obrero. Y yo seguía en la iglesia, siendo obrero, en las reuniones. Venían personas con la misma situación que yo tenía y yo daba consejos para ellos. Que lucharan, que usaran la fe, que oraran, que Dios iba a abrir la puerta. Pero yo siendo obrero no conseguía esa puerta abierta. Entonces yo ya me entró los pensamientos de Dios no me escucha, Dios no se agrada de mí. Yo me sentía frustrado porque como hombre de la casa no podía traer el sustento, ¿no es cierto?, para el hogar. Tenía un hijo chico que iba al colegio y no podía comprarle las cosas para el colegio, no podía darle a mi esposa para hacer la comida, no podía enfrentar los gastos de la casa. Llegó un momento de desesperación. Entonces yo agarré y empecé a luchar de nuevo, ¿no? A ponerme firme y dije, no, si yo doy consejo para los demás, que Dios va a abrir la puerta. Entonces yo me levanté y dije, mañana yo salgo y voy a conseguir trabajo. Porque si Dios es Dios, está en mi vida, si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo que lograr. Entonces ahí yo me puse firme de vuelta. Y así seguí luchando, ¿no? Y hoy por hoy son 18 años que yo estoy en la obra. Y pasé más luchas, pérdida de mi padre. Entonces,
ahí vino otro bajón, pero yo seguí en la lucha, porque vi que Dios no me abandonaba. Entonces yo miraba solo para el altar, miraba firme para Dios. Y es por eso que hoy estoy firme, porque yo no miré para las dificultades, sino miraba solamente a Dios, miraba para el altar. Y en el altar yo lograba las victorias. El Espíritu Santo representa para mí todo, porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, ¿no es cierto? Con el Espíritu Santo podemos lograr muchas cosas. El Espíritu Santo obra a través de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo es la vida. Si el hombre no tiene el Espíritu Santo, no tiene vida. Porque Él nos guía, nos lleva a la solución, nos lleva a victorias, nos lleva a poder ser feliz, ser alegre, ser todo. El Espíritu Santo es todo. Veja que é muito importante lo que este homem hizo, ele que tuvo a ideia e a sabedoria para criar a lâmpada. Mas nada de isso, não desprezando, é importante, é mais importante que ganhar alma. Porque quando eu, ustedes obreiros, quando todos estejam delante de Deus, Deus perguntará lo que foi hecho por nós outros aqui abaixo. Uno vai dizer, eu puse mis pés em la luna, eu criei a lâmpada, eu fui aquele que inventou isso, inventou aquele, eu inventei a vacuna contra a febre amarilla, contra coronavírus, tudo bem, mas nada disso é mais importante que uno dizer, eu salvei almas. Eu conduzi pessoas ao reino de Deus, porque através de nós outros, muita gente poderá ser salvo ou muita gente poderá perder a salvação. Por isso, cada um de nós outros temos que estar a cada dia vigilando nossas atitudes, comportamento, para não desagradar a nosso Deus. Dia 8 de abril, nós outros estaremos com nossa reunião de obreiros. Em Brasil, será dia 1º de abril e nós outros seremos dia 8 de abril, sábado de aleluia. Estaremos dia 7, colocando toda a nossa força nele Viernes Santo, principalmente às 3 da tarde. Não vamos chegar à casa de Deus com as mãos vazias, vamos com toda a força, onde Deus bendecirá grandemente. Mas dia 8, às 4h30 da tarde, ele propósito de vida. Estamos todos os dias perguntando a Deus, qual és tu voluntad? Habla que tu servo escucha, lo que tu queres. Deus primeiro mandou Filipe para Samaria. Ele trabalho desarrollou, Pedro e Juan foi para allá, ajudou a desarrollar mais, e quando já estava ele trabalho bendecido, Deus mandou que ele fuera para o deserto. Ele não entendia ou não entendeu por quê, mas não estava preocupado em entender, estava preocupado em obedecer. E porque ele obedeceu, um homem eunuco, etíope, ele foi salvo. E porque ele obedeceu. Por isso, obreiros, saque a foto do altar de sua igreja. Neste papelito, pegue aí a foto do altar de sua igreja, os obreiros do templo colocarão a foto do templo da fé. E das igrejas, cada um de sua igreja. E vamos atrair esta honra dia 8, às 4h30 da tarde, onde todos os obreiras estarão uniformados. Será uma grande bendição. Bueno, depois de todo, obreiros e servos, depois de tudo que hablamos, que mostramos, vamos agora dobrar nossas rodilhas e falar com Deus. Pero gostaria de acordar
a todos os obreiros, a todos os colaboradores e CPOs, que dia 26, este último domingo, nós outros estaremos em uma consagração especial para todos os obreiros, obreiras, todos os servos que hace esta obra estarão sendo consagrados com uniforme. Todos vendrão uniformados e neste dia 26, em esta consagração, todos trairão almas, seus familiares, amigos, pessoas perdidas, apartadas, porque não será um dia comum, corrente, será um dia em que nossos votos serão renovados ante Deus para darmos mais, para produzirmos mais, para ganharmos mais almas em nome dele, Senhor Jesus. Por isso, todos os obreiros já estão avisados e não perdam esta oportunidade de ganhar alma para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste mesmo domingo, às 3 da tarde, já quero deixar aqui avisado, que nós outros vamos realizar uma reunião com os coordenadores. Você que é coordenador de obreiro, de cada igreja há um coordenador. Todos de Guayaquil vendrão ao Templo de la Fé. Será aqui nele auditório de reunião, nele templo, com transmissão para todo Equador, todas as igrejas terá esta transmissão e todos os coordenadores estarão participando de uma reunião muito especial que necessito falar com os coordenadores. Coordenadores, passe a voz. Todos de Guayaquil, aqui nele Templo de la Fé, dia 26, às 3 da tarde. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso querido Padre, que prazer estarmos aqui com tus servos, uma vez mais de rodilhas, para dizer ao Senhor que dependemos de Ti, que necessitamos de Ti, que sem Ele, Senhor, não somos nada, que sem Ele, Senhor, não somos capazes de vencer as batalhas. Ó Deus meu, visita cada obreiro, obreira, colaboradores, CPOs, cada servo que se encontra de rodilha também, e que Ele, Senhor, nos ajude a vencer suas batalhas, a vencer as tribulações, a vencer todos os males que intenta impedi-los de seguir em la missão. E que Ele, Senhor, meu Padre, revele a este obreiro, a esta obreira, qual é tu propósito. Quando Ele, Senhor, revelou a mim tu propósito, eu não aguentei, eu não suportei e obedeci a tu propósito. Quantos que foram chamados para ser obreiros e serão buenos obreiros, e outros serão chamados para ser pastor, para ser esposa. Ó Deus meu, que cada um esteja sensível para escutar tu voz, como Felipe. Quando ele, Senhor, digo, vá para ele deserto, ele foi, porque ele estava barro tu propósito. E quando estamos barro a tu propósito, temos que muitas vezes contrariar nossa vontade, nossa carne, nosso coração, para que tu propósito se realize em nossas vidas. Espírito Santo, necessitamos de ti. Espírito Santo, não nos deixe perder a visão
de la salvación. Não nos deje perder a sensibilidade del temor, como digo o obispo Adilson domingo na classe, que devemos estar nele temor, e quem se encontra nele temor está vigilando suas atitudes, comportamento, está vigilando a língua, está vigilando sua mirada, seus comentários, porque, meu Padre, quem tem temor és aquele que vai para o céu. Meu Padre, consagra este vaso com água e bendiga a todos os obreiros, obreiras, colaboradores, CPOs e a todos os servos. Em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Bueno, eu estou seguro, obreiros, que o Espírito Santo já bendigo. Se você aún não viu a classe, ele vídeo de la classe que mandamos, do obispo Adilson, veja porque ele falou algo muito forte sobre ele temor. Amanhã estaremos enviando a meditação e gostaria de acordar a todos que jueves estamos determinando que o Espírito Santo bendiga e transforme. Estamos fazendo ele propósito de la transformação. Traigo uma boteja com jugo de uva, porque estamos bebendo dele jugo, porque Jesus transformou água em vinho. E Ele pode transformar obreiros e servos, tua família. Ele pode transformar tua vida sentimental. Não dá ouído a esta voz que há dito, não vá. Não sirve ir, vá. Busque a Igreja Universal mais cerca, porque a terapia do amor, o trabalho que estamos fazendo de la reconstrução dele yo, é em todas as igrejas universal dele país, que estão esparcidas em todo o país. Aqui nele templo, como todos já sabem, os horários de jueves é 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. São 5 horários, vários horários, 6 horários, para que você possa participar e ser muito bendecido por ele Espírito Santo. Haga seu esforço, que estou seguro que Deus bendecirá abundantemente. Hasta luego. No se lo pierda, a partir de la medianoche a 1 de la madrugada y de 4:30 a 5 de la mañana, el programa La Hora del Milagro. Entonces Dios fue transformando nuestra vida, nuestra familia. Ya no tenía cáncer, que yo estaba totalmente curada. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.